Olá, você vai ver no informativo de hoje. Corpo de funcionário da Gerdau, que morreu em acidente, é enterrado em Ipatinga. Previsão de salário mínimo para 2018 cai em R$10. E fim de semana com muita cultura na região. Você confere agora no Informativo TV Caravelas. Foi enterrado em Ipatinga, na tarde de quarta-feira, o corpo de Cristiano Rodrigo Marcelino, de 35 anos, uma das vítimas da explosão na empresa Gerdau, em Ouro Branco. O acidente foi nesta terça-feira. O corpo de Cristiano foi velado durante a manhã no bairro Amaro Lanari, em Coronel Fabriciano, local onde ele viveu. A explosão na usina também vitimou um homem de 40 anos que foi enterrado na cidade de Congonhas. Outras 10 pessoas ficaram feridas, 2 delas já receberam alta médica. A Polícia Civil periciou o local e abriu inquérito para investigar o caso. Os trabalhadores atuavam na área de coqueria, que é uma das etapas da produção do aço. Segundo a Gerdau, a área estava em manutenção preventiva quando aconteceu a explosão. A causa do acidente ainda não foi esclarecida. A PEC 77 de 2015, de autoria do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas, cria regras para simplificar o processo de prestação de contas dos pequenos municípios. Foi aprovada por 64 votos e precisa ser votada em segundo turno pelo plenário. A PEC do Simples Municipal dá um tratamento diferenciado a pequenas cidades, descomplica a prestação de contas, melhora o acesso a mais recursos e evita o bloqueio de repasses de verbas estaduais e federais. A princípio serão beneficiados os municípios com até 15 mil habitantes, mas a emenda constitucional não vai trazer essa determinação. As regras de enquadramento terão de ser definidas depois por lei complementar. O senador Moca aqui expressou a posição minha como relator e da nossa bancada, que é exatamente o de apoiar, da forma como está, essa PEC, que sem dúvida nenhuma simplifica o funcionamento de mais de 60% dos municípios brasileiros. O autor da proposta, senador Antônio Anastasia, argumenta que não é possível exigir desses municípios as mesmas regras de grandes capitais. Muitas dessas cidades não contam com estrutura, mão de obra e qualificação técnica para lidar com a burocracia que envolve os convênios com os estados e a União. É muito injusto que o município como São Paulo, que é um município que tem uma boa estrutura, o Belo Horizonte, o Rio de Janeiro, tenha os mesmos deveres de que um município pequeno. E meu estado, Minas Gerais, é um município, eminente presidente, chamado Serra da Saudade, com 900 habitantes. É claro que não há ali uma estrutura burocrática suficiente para todas as necessidades e exigências da burocracia brasileira. Então a lei vai definir o corte, 10, 15, 20 mil habitantes, e vai permitir uma forma mais simplificada. É como simples para a área privada, teremos também um simples para a área municipal. Esse é o espírito da emenda constitucional, que depois será objeto de uma lei que vai regulamentá-la. Câmara dos Deputados iniciou na última quarta-feira a discussão sobre a proposta de reforma política, mas 1h20 depois, a sessão foi encerrada e a votação adiada. Segundo o presidente da Casa, Rodrigo Maia, havia o risco de não ter quórum suficiente para aprovar as medidas e, por isso, ele decidiu adiar a votação para a próxima terça. Confira o que pode mudar caso a reforma seja aprovada. Você sabe o que está acontecendo no Congresso Nacional nesse exato momento? O Parlamento está debatendo a reforma política. De que maneira que isso atinge você? A cláusula de barreira está sendo votada. O fundo para os partidos, mais de 3 bilhões. Mas principalmente o distritão. Você sabe o que quer dizer isso? Já ouviu falar no distritão?
Pois é, se você não tem a menor ideia do que significa, como que o Congresso pode estar decidindo algo que você não sabe nem do que se trata? Sinal que a gente precisa falar sobre esse assunto. O que é o Distritão? O Distritão faz com que a eleição para deputado estadual, deputado federal e vereador daqui a 2 anos seja uma eleição majoritária e não mais proporcional. É como se você estivesse votando para prefeito, para governador ou para senador. Vai entrar quem tiver o maior número de votos. Quando você olha assim, muito rapidamente, você pode achar que é uma boa, que é justo. Afinal de contas, quem tem mais voto, entra. Olha, onde o Distritão hoje funciona no mundo? Na Jordânia, no Afeganistão e em 2 países pequenos da Oceania, mais em lugar nenhum. Olha, se é tão bom, por que funciona em tão poucos lugares? Por que será que o Distritão está sendo apresentado agora, dessa maneira? Exatamente no momento em que existe uma enorme indignação com a política. Que você que está em casa não aguenta mais ter notícias sobre o Congresso. Que você que tem desejo de renovação, de repente, dá de cara com o Distritão. Exatamente, esses caras que provocaram essa indignação em você são os principais responsáveis pelo Distritão. É uma mudança para não mudar. É algo para que você fique mais indignado ainda daqui a muito pouco tempo. Quem seria eleito no Distritão? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, um dono de milícia, alguém que controla uma área armada, seria facilmente eleito pelo Distritão. Você não precisaria nem saber qual é o seu partido, porque basta que ele tenha muito voto. Alguém que controla o tráfico de drogas numa região armada pode ser perfeitamente eleito deputado estadual, deputado federal ou vereador. Um artista que pode ser excelente no teatro e péssimo no Congresso. E o pior de tudo, os atuais deputados podem e serão reeleitos. E essa é a grande armadilha. Só para que você tenha uma ideia, na última eleição para o parlamento, se o Distritão estivesse valendo, 92% destes deputados seriam reeleitos. Foram apenas 54, já muita gente quer uma renovação maior. Mas o Distritão é esta mudança para não mudar. É algo que faz com que esses caras que hoje respondem por corrupção sejam reeleitos. É por isso que o Distritão está sendo votado com tanta pressa, sem que você, que está em casa, sequer saiba o que ele significa. Você está satisfeito com o que está acontecendo na política brasileira? Você está satisfeito com o que o Congresso está votando? Por exemplo, acabar com a sua aposentadoria, precarizar ainda mais o seu trabalho, não investigar o Temer. Este Congresso que está aí é responsável por isso. E é esse Congresso, mas principalmente quem, dentro do Congresso, está respondendo por corrupção, que hoje defende o Distritão. São eles que querem empurrar goela abaixo o Distritão sobre nós. Então é importante que você saiba o que significa e que você se manifeste nas suas redes, nas suas ruas, contra o Distritão. Para você, que é fundamental que o número maior de mulheres seja eleito, que o número maior de jovens, de garotos e garotas da periferia, que a política possa representar algo mais próximo de você, você tem que lutar contra o Distritão. Você tem que entender o que significa e se manifestar urgente, porque é para a semana que vem que eles querem fazer com que isso, sem nenhum debate na sociedade, seja aprovado. Pela renovação da política, pelo fortalecimento da democracia, diga não ao Distritão. O governo baixou em R$10, de R$ 979 para R$ 969 a previsão para o salário mínimo em 2018. A mudança foi divulgada pelo Ministério do Planejamento. Atualmente, o salário mínimo está em R$ 937. De acordo com o governo, as medidas são necessárias porque a arrecadação com impostos e tributos está mais baixa que a prevista, que é reflexo da recuperação da economia, que é mais lenta do que a esperada. A previsão de que o salário mínimo do ano que vem, que seria de R$ 979, está na proposta da Lei das Diretrizes Orçamentárias de 2018, que foi enviada pelo governo ao Congresso em abril e sancionada pelo presidente Michel Temer no início desse mês. Estimular um maior envolvimento nos cuidados dos bebês, principalmente no apoio à amamentação. Uma das estratégias é ampliar o tempo de licença paternidade para que eles tenham a chance de acompanhar os primeiros dias de vida do filho. A paternidade ativa
trazer esse homem também para o cuidado, né, o cuidado de si, mas o cuidado da esposa e o cuidado do filho também. Então é importante que ele possa apoiar a sua esposa no momento, a sua parceira no momento da amamentação, né, ajudando a colocar a criança na posição para mamar, organizando esse ambiente para que seja um ambiente tranquilo durante a amamentação, cuidando dos outros filhos, se ele tiver também, enquanto a sua parceira amamenta. Basta ser pai, tem que participar, né? Então, assim, todos esses aspectos, a mãe precisa dessas ajudas, né? Tanto para ir lá, trocar uma fralda, buscar uma fralda ou até mesmo trocar, né? A questão de levantar, ficar de pé com a criança para arrotar, isso o pai já consegue fazer melhor do que a mãe, que às vezes ali está com as dores nos quadris ainda, com relação ao parto e tudo. Então, assim, de certa forma, a presença do pai é muito importante. E, além de tudo, ainda tem para quem já tem mais de um filho, ainda tem a questão dos demais filhos, né? Porque se forem filhos pequenos, eles sentem muito a chegada de um outro filho. Porque você possibilita ao pai um protagonismo muito importante nesses 20 dias iniciais do neném, que é muito importante para a criança, até pela acolhida do neném, é muito importante para o pai, para ele se sentir pai, porque eu falo, eu fiz curso, minha esposa participou, eu acompanhei, mas você só sente o pai no dia que nasce ali, né? Ali que você vai ver, colocar em prática tudo que você viu, mas você vai vendo ali no dia a dia como é importante. Para ela, sim, ela se sentiu muito resguardada do fato de eu estar em casa ali nesses primeiros dias para poder ajudá-la, né? Dividir com ela as atribuições de uma enorme responsabilidade, um amor imenso que a gente tinha nesses primeiros dias. Para garantir que crianças com cardiopatia congênita tenham um tratamento completo e de qualidade no SUS, o Ministério da Saúde lançou um Plano Nacional de Assistência. O objetivo é reduzir a quantidade de crianças que morrem em decorrência da malformação. A cardiopatia congênita é a terceira maior causa de mortes de bebês antes de completar os primeiros 30 dias de vida. No Brasil, nascem cerca de 30 mil crianças com malformações cardíacas por ano. Quando o diagnóstico é realizado ainda durante a gestação, é possível identificar defeitos para avaliar se é necessário ou arriscado submeter o recém-nascido a uma cirurgia logo após o parto. Em grande parte dos casos, essas intervenções corrigem o problema, controlam os sintomas e melhoram a qualidade de vida da criança, além de prevenir complicações futuras. Mas quando os diagnósticos acontecem após o nascimento, as cardiopatias, na maioria das vezes, já estão em um estágio mais grave. Por isso, é muito importante descobrir a doença o mais cedo possível, para que o bebê possa ser transferido em tempo a um hospital com serviço de cardiologia pediátrica, com equipe capacitada para atendimento de condições complexas, como a cardiopatia congênita. E o Ministério da Saúde quer garantir que essas crianças tenham assistência completa e de qualidade pelo SUS. Por isso, lançou um plano que inclui ações para o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação de meninos e meninas com a doença. Com meta inicial, o investimento será de 90 milhões de reais. E esse recurso vai possibilitar a ampliação em até 30% das cirurgias realizadas pelo SUS. O objetivo do Ministério da Saúde é atender todas as crianças cardiopatas antes do primeiro ano de vida. Para saber mais sobre essa iniciativa, acesse o portal do Ministério da Saúde na internet. As Tigresas de Aço venceram a primeira edição da Taça Minas Gerais de Futebol Feminino. Soberanas em todo o torneio, a equipe do Ipatinga Futebol Clube Feminino goleou o Vila Nova de Nova Lima nos 2 jogos da final. Primeiro por 8-0 e segundo por 6-1. Confira na reportagem de Marcelo Augusto. Ipatinga é campeão da primeira Taça Minas Gerais de Futebol Feminino. As Tigresas de Aço dominaram toda a competição e principalmente a final, com 2 goleadas, uma de 8-0 no primeiro jogo e 6-1 no segundo jogo. Na final, as Tigresas enfrentaram o Vila Nova de Nova Lima. Destaque do jogo com 2 gols,
A lateral Amanda fala da sensação de marcar nenhuma final. É uma sensação única, uma sensação ímpar. É muito gostoso mesmo poder estar fazendo gol na final e principalmente ajudando o time, vir trabalhando, cobrança de falta a semana toda e chegar aqui e concretizar o trabalho é muito bom. E principalmente estar ajudando a equipe na vitória de mais um campeonato. A treinadora Kathleen Azevedo fala da preparação da equipe para o Campeonato Mineiro. O objetivo principal era se preparar para o Campeonato Mineiro, que inicia agora no início de setembro. E eu pedi às meninas que jogassem com todo respeito à competição, para a gente chegar com confiança. E a gente foi absoluto o tempo todo, jogamos com qualidade. Eu acho que o primeiro tempo a gente deixou um pouco a desejar, no vestiário a gente corrigiu. Mas no contexto geral, na competição, a equipe foi muito bem, melhor ataque, melhor defesa. Agora é se preparar, temos aí 15 dias antes do Campeonato Mineiro, que é o nosso principal objetivo no ano. Já o time masculino do Ipatinga ficou no empate com a União Luziense em 1-1, pela quarta rodada da segundona do Mineiro. Partida realizada na tarde da última terça-feira no estádio Ipatingão. O time visitante abriu o placar já no segundo tempo com João Figueiredo. O empate do Ipatinga foi de pênalti, convertido por Paulo Henrique, que é o artilheiro da competição, com 4 gols. Agora o Tigre está na terceira colocação. O União Luziense segue na 7ª posição com 2 pontos. O próximo duelo do clube é contra o Democrata de Sete Lagoas, amanhã às 4 da tarde, dentro de casa. Na próxima semana tem o espetáculo Rito, em Ipatinga. Veja mais informações com o coreógrafo do espetáculo. O espetáculo Rito, ele acontece no dia 25 de agosto, no Teatro Zé Lioguin, em 2 sessões, umas 19 e outras 20h30. E a expectativa é melhor, né? Eu recebi o convite desse trabalho da Fito, pela Najara, que é a diretora artística da companhia, no início do ano, e comecei a trabalhar com a companhia já bem no início, março, e a gente partiu para essa montagem no final do ano e já tinha o desejo, né, da companhia de montar um trabalho que falasse um pouco sobre a cultura africana, sobre as raízes africanas e a maneira, né, que a cultura afro transformou e influenciou hoje o que a gente tem chamado cultura afro-brasileira aqui no Brasil. Então eu peguei muito mais focado na movimentação, nos rituais, nas danças que partem, né, das referências, né, do candomblé, né, da umbanda. Então a partir dessas referências a gente criou uma composição coreográfica, um universo coreográfico para a gente poder conseguir tirar elementos e montar um espetáculo que não tem nenhuma pretensão de representar nenhum tipo de rito de matriz africana, mas sim de experimentar a movimentação e dar uma outra linguagem, um formato mais contemporâneo para a obra. Então a expectativa é melhor, de ter um público com uma boa recepção. E para adquirir os ingressos, aonde que é, quais são os locais, os contatos? Então, quem está interessado em assistir o trabalho, acompanhar, além de acompanhar as informações pelo Facebook da Fito Companhia, também pode visitar o espaço aqui no bairro Ideal, ou comprar o ingresso com os próprios bailarinos, ou na bilheteria do teatro, ou no site da eventim.com. Também já estão disponíveis, então interessados, quiser também conhecer o espaço, né, da companhia no bairro Ideal, pode vir conhecer, comprar ingresso. Quiser acompanhar também as atividades, é só visitar pelo Facebook. A programação cultural neste fim de semana no Centro Cultural Ziminas reúne comédia e literatura. Hoje o humorista Gustavo Mendes se apresenta no Teatro do Centro Cultural às 8 da noite. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro e no site eventim.com.br. E amanhã, o fotógrafo Nilmar Lage lança seu livro Corpos Conflitantes, às 6 da tarde, no foyer do Centro Cultural. A obra reúne uma organização dos principais trabalhos desenvolvidos por ele, com um recorte amplo de fotos inéditas, mesclando com outras já apresentadas. As imagens contemplam histórias de personagens anônimos, mas que contribuem para a formação do povo brasileiro. No evento, o público vai conferir um bate-papo com o fotógrafo e projeção de imagens. Nilmar Lage fotografa desde 2003 e trabalha com documentários desde 2004. A entrada para o evento é gratuita.
E esta edição do Informativo TV Caravelas fica por aqui. Até a próxima!